Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse episódio com você. E hoje nós vamos falar sobre o que aprender com o olhar de Radhanatha Swami. Radhanatha Swami, para quem não conhece, é um mestre espiritual dentro da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Ele tem um livro que é uma autobiografia muito incrível, uma das melhores que eu já li. Muitas pessoas que leram dizem a melhor que eu já li. E essa obra chamada Caminho de Casa traz toda a vida dele, começando com o hippie nos Estados Unidos e culminando com o encontro dele na Índia com seu mestre espiritual Srila Prabhupada. É uma jornada muito bonita, muito intensa. Se fosse uma ficção, daria para acreditar que é uma ficção, porque acontecem coisas muito incríveis, mas é realmente a biografia dele. E nessa obra há uma característica do autor que é um olhar muito atento a perceber lições de vida nos acontecimentos do cotidiano. Então nós vamos ver algumas dessas lições que ele extrai e perceber o que ele aprendeu com cada uma delas e o que nós também podemos aprender. As escrituras sugerem muito que nós tenhamos um olhar atento de perceber Deus e perceber sinais de Deus também fora do templo, também fora das escrituras. Porque não dá para a gente estar sempre dentro do templo, né? Não dá para nós estarmos sempre lendo livros. Algumas vezes nós vamos olhar uma estrada, algumas vezes vamos olhar o sol. Então nós temos que ter esse olhar de perceber Deus e seus ensinamentos nos nossos olhos, em nós mesmos, para podermos projetar isso em tudo, sermos filosóficos em todos os acontecimentos. Tem um verso da Brahma Samhita que diz assim, que Deus está muito, muito longe. Deus está lá na morada dele, em Vaikunta, que é um lugar muito, muito longe. Mas aí o verso seguinte fala, mas Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Aqueles que têm os olhos untados com bálsamo do amor podem ver Deus em todo lugar. Basta ter uma percepção aguçada, né? Uma outra escritura que fala sobre isso é o Bhagavatam. O Bhagavatam tem a história de um rapaz cuja história ficou conhecida como iluminação pelo caminho natural. Por quê? Porque ele observava as coisas, ele observava as montanhas, os rios, o sol, pessoas transitando na rua, um fabricante de flechas e não sei mais o quê, e de cada um ele extraía uma lição. E ele se iluminou assim, apenas tendo uma percepção atenta das coisas. E Radhanatha Swami vai nos ensinar a fazer isso também com diferentes acontecimentos da vida dele. Eu vou apresentar alguns, eu vou apresentá-los na ordem que aparece no livro. O primeiro deles é quando ele ainda estava nos Estados Unidos, ainda muito jovem, e ele participava na escola de luta romana, que a gente chama de wrestling. Duas pessoas ficam se engalfinhando, assim, caem no chão e resolvem suas diferenças ali. E ele já estava um pouco cansado daquilo e ele queria sair do time de luta romana da escola. Mas ele é muito tenro, assim, um coração muito tenro, ele não queria ofender ninguém. E o time dele se contava com ele porque ele era muito bom naquela luta. E os colegas também do esporte contavam muito com ele. Até a escola precisava que ele ganhasse e lutasse, né? Geralmente ele ganhava, para promover o nome da escola, conseguir novos alunos. Então ele mesmo já não sentia mais prazer em bater em alguém, ele estava assim, em outra. Mas ele não queria decepcionar o treinador, os colegas e a escola, e ele seguia lutando com aquilo, só para agradar terceiros. Até que um dia fatídico, o que acontece? Ele está lutando lá no tatame e a torcida gritando o apelido dele, né? Nessa época ele tinha um apelido que era Selvagem, todo mundo gritando assim, Selvagem, Selvagem. E ele assim, dando o melhor dele na luta, quando de repente o ombro dele desloca, assim, tá. E quando o ombro dele desloca, o osso corta o peito dele assim, e tem uma hemorragia interna e jorra sangue para fora também, uma cena assim grotesca. E aí agora ele tinha definitivamente que abandonar o esporte, né? E aí, que lição ele tirou disso? Ele disse assim, algumas vezes nós queremos nos livrar dos nossos apegos, mas nós não conseguimos pelo nosso próprio esforço. Mas o Senhor Supremo, vendo a nossa sinceridade, ele faz um arranjo mais forte do que nós para nos libertar dos apegos. Então ele queria sair daquele antigo apego a esporte e violência, mas ele estava preso àquilo por várias circunstâncias que fugiam do controle dele, né? Querer agradar os outros. Mas aí ele percebeu aquele acontecimento como um arranjo divino
que obrigou ele a sair daquilo. E aí ele achou aquilo muito bom, né? Agora ele estava livre. Então nas Escrituras Sagradas nós vemos outros casos que ilustram isso. Um caso primeiro que me vem à mente é de Narada Muni. Narada Muni era um garotinho de 5 anos que morava com a mãe dele, não temos notícia do pai. Se eu não me engano, eu já contei essa história em outro vídeo, então vou contá-la bem brevemente. E a mãe dele recebia sábios na casa dela durante a estação das chuvas. E os sábios gostavam muito do filhinho dela, porque é descrito que ele não era muito travesso. Ele gostava de sentar e ouvir as histórias sagradas e cantar os mantras. E aí os sábios deixavam esse menininho comer com eles. E o fato é que o menininho ficou apaixonado pelo estilo de vida daqueles peregrinos. Ele queria ser assim um devotinho puro, queria ser uma pessoa santa como eles. E ele ficou entusiasmado com a presença deles, né? Só que quando acabou a estação das chuvas, tchau e benção. Os sábios não ficam parados no mesmo lugar, eles são peregrinos. Então eles pegam a cuia de esmola deles, pegam o jarrinho d'água deles e vamos embora. E aí Narada Muni cai de novo nos apegos antigos dele, né? Agora sem a companhia das pessoas santas, ele vai ser o mimadinho da mamãe, ele vai seguir uma vida rotineira e ordinária de novo, né? Pelo próprio esforço, ele não tem como sair dali. Uma criança de 5 anos não pode sair de casa, né? Só que assim como Radhanatha Swami, na época chamado Selvagem, né, deslocou o braço, um acontecimento fatídico permitiria que Narada ficasse na companhia daqueles santos. Quando Narada ainda era criança, a mãe dele sai e é mordida por uma cobra. E Narada Muni, obviamente, ele é cheio de compaixão, né? Ele sentiu falta da mãe dele, mas ao mesmo tempo ele tinha percepção espiritual, né? Ele sabia que a mãe dele era uma alma espiritual e estava viva e só o corpo dela tinha morrido. E com essa percepção espiritual, ainda amando a mãe dele, né? Ele não era insensível, ele percebeu que aquilo era um arranjo de Krishna para ele poder ficar de novo na companhia daquelas pessoas santas, em vez de seguir uma vida ordinária e mundana. Então quando a mãe dele morre, ele pensa, agora estou livre para seguir o caminho de um sábio peregrino, como aqueles sábios que eu admirei. Mas aí tem um outro apego. Antes ele estava preso pela sua mãe, agora ele estava preso pela casa. Ele era o herdeiro da casa. E aí o que ele faz? Ele tem uma ideia bem sagaz. Que na Índia se cremam os corpos dos cadáveres, né? Então o que ele faz? Ele crema o cadáver da mãe dele dentro da casa. E aí a casa era assim de palha, de madeira, e o fogo da pira funerária já lambe a casa também, e ele se livra do apego à casa, né? A prisão que ele poderia ter com a casa. Aí pega, na pintura tem isso, né? Ele com um pauzinho assim de madeira, e a trouxinha dele assim na ponta do pauzinho de madeira, e vai embora, né? Então, pelo próprio arranjo dele, não poderia sair da casa de sua mãe e seguir as pessoas santas. Mas, pelo arranjo da providência, como as coisas tinham que acontecer, ele percebeu isso, a mão divina dos acontecimentos, né? Nós chamamos de arranjos de Krishna, facilitando ele seguir o seu caminho espiritual. Então, essa é uma visão que nós temos que ter, que muitas vezes o que nós não queremos largar, nós receberemos a facilidade de largar por algum arranjo de Krishna. A gente tem que estar atento para esses arranjos e prontos para agradecer, mesmo que seja estranho e doloroso, como o falecimento de alguém que cuida da gente ou o deslocamento de um braço com fratura exposta. Interrompemos o seu prazer inenarrável por um instante para fazer um convite muito especial. Eu estou aqui no templo do Ashram Vrajabhumi, em Teresópolis, Rio de Janeiro, para convidar a todos para o retiro que vai acontecer do dia 19 a 21 de agosto de 2022. O retiro se chama 10 Segredos de Krishna para a Felicidade. Nesse retiro nós vamos estudar a fundo todos os ensinamentos de Krishna para a felicidade, saúde mental, e também vamos ter muitas outras atividades. Nós vamos ter as atividades de canto de mantras no templo, fogueira, um quiz com premiação em livros, e também acontece durante o retiro 2 datas muito importantes, que são Janmashtami, o aniversário de Krishna, e também o aniversário de Prabhupada. Então, o acontecimento, assim, um evento totalmente imperdível. Programe-se, se você pode vir, vai valer muito a pena. Para mais informações, é só fazer a leitura do QR Code que está aparecendo na sua tela, ou acessar o primeiro link na descrição desse vídeo. Hare Krishna.
Em uma outra ocasião, Radhanatha Swami teve uma lição interessante. Ele estava viajando, né, como eu disse, dos Estados Unidos para a Índia, e ele passa por alguns países de maioria muçulmana, como Afeganistão, ele passa também pela Turquia. E ele teve a primeira experiência dele como muçulmano não foi boa, era um muçulmano fanático. Ele estava numa casa de chás e o muçulmano obrigava ele a gritar o nome de Alá. Ele gritou assim, foi um pedido assim, meio uma ordem, e ele gritou, né, assim, Alá. E aí o muçulmano ficou com raiva, assim, falou, não é Alá, é Alá! E ele assim, meio assustado, assim, ele era bem jovenzinho, meio franzino, com cabelo grande. E aí ele tentou gritar assim, Alá! E o muçulmano ficou com raiva, assim, não é Alá, é Alá! E aí ele tentando gritar lá, assim, com muito medo, ele gritou uma hora, assim, muito alto. E aí o muçulmano meio que ficou assim, os outros muçulmanos assim, agora sim. E ele ficou muito chocado com aquilo, que ele, com o bom senso dele, ele sabia que religião não deveria ser algo imposto ou baseado em medo, né? E aí essa foi a primeira impressão dele com muçulmanos. E depois ele conheceu um outro muçulmano chamado Abraham, que era muito gentil e cortês e que valorizava liberdade religiosa, liberdade de escolha, livre-arbítrio assim, em todos os níveis. E aí, quando ele estava observando o jeito cordial e maduro de Abraham, ele teve a lição, né? Ele disse: a vida estava me mostrando como nós não devemos julgar uma religião com base na experiência de alguns adeptos, porque ele percebeu que todas as religiões há pessoas de nível avançado e pessoas de nível baixo. Então essa é uma lição importante. As escrituras vão nos dizer isso o tempo todo. As escrituras dizem que a maioria dos religiosos são de nível baixo. Então, assim, já aceita que dói menos. Você nunca vai encontrar uma congregação religiosa onde as pessoas são todas iluminadas, incríveis. As escrituras falam que os canistas, que é o nível mais baixo de religiosos, são os mais numerosos. Característica do canista, segundo os livros sagrados da Índia, é que eles conseguem perceber Deus só no seu ritual religioso, só na sua liturgia, só na sua denominação, só no seu templo específico. E eles pensam que os outros templos é um outro Deus, assim, é uma briga entre deuses, uma religião assim, nível mais tribal e fanático. A palavra fanático tem essa etimologia mesmo, que a palavra fano significa templo. Então, fanático é aquele que percebe Deus só no seu templo. Então, depois há um nível mais maduro em que a pessoa consegue perceber que o mesmo Deus que ela adora no seu templo é o Deus que está sendo adorado em outro templo, apenas com outro nome, com outra liturgia, com outro mantra ou com outro cântico. Mas é possível perceber com boa vontade uma unidade entre as religiões, né? E mais do que isso, não só perceber que o Deus existe fora do seu templo, mas perceber que ele existe fora de todos os templos. Ele também existe no coração das pessoas. Por isso você deve ser muito respeitoso com as pessoas. Mas não é muito comum as pessoas chegarem nesse nível, né? Então você vai ver pessoas de diferentes gradações dentro da mesma religião. E você não deve se decepcionar com a religião como um todo por causa das pessoas de baixo nível. Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna, disse que se houver uma pessoa que segue puramente a religião, isso é suficiente. Ele disse uma. E ele falava que a pessoa que é pura, que segue a religião perfeitamente, é como a lua. Você não precisa de duas luas no céu. Uma lua é suficiente para iluminar as estrelas, né? E para clarear a noite. E aí, Prabhupada também disse uma vez que se depois de todo o empenho dele, dedicando décadas de preparação e uma década de aplicação do conhecimento no Ocidente, em meio a doenças, crises financeiras, todas as dificuldades que ele passou, ele disse que se ele fizesse um devoto puro, que ele consideraria que ele foi bem sucedido. Então, as escrituras nos dão assim esse choque de realidade. Você não vai entrar para a religião e encontrar um oceano de santos. Mas se você conseguir encontrar um, isso é suficiente. E depois ali tem uma ala em torno dele, que são as pessoas de confiança, que são medianos. E a grande massa, a grande maioria, são pessoas sectárias, fanáticas, hipócritas. E é assim, aceita que dói menos. Vai ter alguém mandando você gritar o nome de Alá e vai ter um muçulmano muito gentil, e todas as religiões vai ser assim.
Vai ter uma pessoa hipócrita, vai ter uma pessoa sincera, vai ter uma pessoa madura, uma pessoa fanática, e é isso. Essa foi a lição dele. Aceita que dói menos. Há pessoas de diferentes níveis nas tradições religiosas e não devemos generalizar. Seguindo sua viagem, seu mochileiro rumo à Índia, nosso Radhanatha Swami agora está no Afeganistão. E no Afeganistão aconteceu um episódio bem engraçado. Ele estava num ônibus assim, cheio de muçulmanos e cheio de animais. Tinha cabras, galinhas, bode. Ele faz uma descrição bem engraçada. É descrito que um bode começa a mastigar a bainha assim da calça dele. E ele diz que parecia ser bem gostoso, porque logo veio um outro bode e começou a mastigar a bainha da outra perna. E os muçulmanos assim rindo dele e tudo. E insetos exóticos assim junto com os animais, uma confusão danada. E de repente, o ônibus para assim no meio do deserto, assim, no caminho do nada. E ele, assim, que será, né? Um assalto, acabou a gasolina. Mas não, era o horário da oração. E o pessoal era muito estrito assim em orar. Os muçulmanos oram em horários assim bem picados, é bem engraçado. Que nós somos devotos de Krishna, nós oramos assim 6 da manhã, meio-dia e 6 da noite. Tem um mantra que a gente canta, né? Agora as orações dos muçulmanos é algo como 11h53, aí depois tem uma às 15h44, eu nunca entendi isso. Mas foi isso, deu aquele minuto, o ônibus parou, todo mundo desceu do ônibus, se voltaram em direção à Meca e começaram a fazer suas orações. Radhanatha Swami ainda não era um religioso, ele ficou dentro do ônibus. Ele quem? Ele e os animais. Então só ficou ele, os bodes, as cabras, as galinhas. E aí que reflexão ele tirou disso? Ele entendeu que a verdadeira vida humana começa quando você tem um despertar espiritual, quando você consegue indagar sobre coisas como de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, Deus existe, se ele existe, como ele é, qual é a minha relação com ele, se ele não existe, quais as implicações disso, essas perguntas, né? E as atividades que nós fazemos com essas respostas vão determinar que nós somos realmente humanos, porque os animais não podem fazer esse tipo de perguntas e convicção, e ter esse tipo de convicção. Então ele viu que como ele não tinha nenhuma religiosidade, ele era como os animais que ficaram no ônibus, e aquelas pessoas eram realmente humanas e se separaram, assim, uma separação entre humanos e animais. As escrituras védicas falam bastante disso. Quando uma pessoa não tem nenhum nível de espiritualidade, às vezes ela é chamada de animal de duas patas. Ou a Bhagavad Gita chama muitas vezes a pessoa de mudha. Mudha significa asno, tolo ou animalesco, assim. Por exemplo, tem um verso da Gita, Krishna fala assim, aqueles que são mudha, aqueles que são como animais, eles não conseguem entender como a alma sobrevive à morte do corpo, nem conseguem entender o destino que a alma tem após o corpo. Então Krishna diz que uma pessoa que não tem essas duas respostas é como um animal. E aí Krishna vai dar as respostas, né? Krishna diz que nós sobrevivemos ao corpo porque a alma é feita da constituição oposta do corpo. O corpo é feito de temporariedade, ignorância e um misto de sofrimento e prazer temporário. E a alma ela é feita de eternidade, conhecimento pleno e bem-aventurança, que é um prazer que nunca acaba. Então a alma é completamente distinta do corpo. E quando o corpo morre, a alma continua viva. E para onde a alma vai? Krishna diz que há basicamente 4 destinos para a alma depois da morte. Ela pode, se ela cultivou um nível de consciência inferior ao do planeta Terra, que Krishna vai chamar de Tamoguna, ela vai para destinos inferiores ao do planeta Terra. Se ela morre em Rajoguna, que é o nível de consciência que é o nível de consciência do planeta Terra, ela renasce no planeta Terra ou em planetas do mesmo nível. E Krishna diz que se ela morre no modo da bondade, que é chamado Satoguna, um nível de consciência superior ao do planeta Terra, ela nasce em mundos superiores. E Krishna diz que ainda há um 4º destino, que é quando a pessoa morre em Satoguna, assim, na bondade, o nível de consciência mais elevado, e ao mesmo tempo ela tem devoção a Deus. Ela não quer nenhuma recompensa por sua bondade. Toda a sua bondade ela entrega como oferenda a Deus. E aí ele diz que essa pessoa alcança um destino ainda mais elevado, não só alguns mundos superiores, um pouco superior à Terra. Eles alcançam o próprio reino de Deus, eles podem ir onde Deus mora pessoalmente. Então Krishna diz, agora quem não entende essas duas coisas, ele é mudha, ele é como um animal. Então essa foi a reflexão de Radhanatha Swami, ele se identificou com os animais
em distinção aos seres humanos espiritualizados. Reflexão de número 4, que nós podemos aprender junto com o olhar atento de Radhanatha Swami. Ele teve na Itália, mais precisamente em Roma. Ele estava observando o rio Tibre e quando ele viu a correnteza daquele rio passando, ele pensou: quanta coisa mudou em torno desse rio sem que o rio mudasse. Ele pensou: esse rio viu a ascensão do Império Romano e a queda do Império Romano. O rio testemunhou tudo isso. E ele, nas duas ocasiões, ele socorria. Ele viu serem erigidos prédios impressionantes, uma civilização impressionante, e agora ele corre em meio às ruínas de Roma. E para ele, tudo isso é indiferente. Então ele pensou que existe algo que é constante em nós, que é alheio às mudanças externas, né? Isso é a natureza da alma. A iluminação pelo caminho natural, que eu referi, eu fiz referência anteriormente, de um homem que observando a natureza tirava lições, ele fala que a lua, ele tirou essa lição observando a lua. Ele falou que a lua, às vezes ela é chamada de minguante, às vezes ela é chamada de crescente, mas na verdade a lua é sempre fixa, é a nossa percepção que é errada. E aí ele concluiu que a alma é assim, o corpo ele cresce e mingua, né? Como a lua, mas na verdade a alma que está ali dentro do corpo, ela não está nem crescendo nem minguando, ela é fixa. Então essa lição do rio, que é alheio às mudanças, nos faz querer fazer essa distinção, né? O que é eterno e o que é temporário. As Upanishads são as escrituras que vão indagar muito sobre isso. E qual é a resposta, né? O que é eterno e o que é temporário? As escrituras falam que existem basicamente 3 coisas que são eternas. Você, como alma espiritual, Deus, o Espírito Supremo, e Bhakti, a sua relação com Deus. Essas 3 coisas são eternas. E o resto tudo é temporário. O mundo está sempre em mutação. Os corpos estão sempre nascendo e morrendo em ciclos constantes. A riqueza está sempre sendo transferida. Um país que era muito rico, depois ele é muito pobre. Uma família que era muito rica, depois ela é muito pobre. Uma pessoa é bela, depois ela fica feia. Todo o resto está mudando, menos essas 3 coisas. A alma, Deus e a relação entre os dois. Então as escrituras sagradas vão sempre recomendar que nós investamos muito nessas 3 coisas, né? Porque investir em algo que é perene e constante é sempre um investimento seguro, né? Então essa foi a reflexão de Radhanatha Swami, observando o fluir constante do rio, independente dos entornos de mudanças. Uma quinta e última reflexão que eu traria do livro, essa eu considero a mais engraçada. Quando eu li assim, eu ri alto. E eu logo chamei minha esposa para contar assim, ela morreu de rir também. Agora você ficou na expectativa, né? Que se você não rir, você vai dizer que eu criei uma expectativa errada, né? Espero que você ria. Se você não rir, desculpa ter criado a expectativa. Meu Deus, o que eu fiz? Bem, agora Radhanatha Swami já está na Índia. E quando ele estava andando assim a esmo pela rua, sem um destino muito certo, um homem subitamente o agarrou por trás, assim, mobilizou o pescoço dele, mobilizou a cabeça. E ele falou que ficou com muito medo, ele estava completamente nas mãos daquele homem. Se ele fosse colocar uma faca na garganta dele, não teria nada que ele pudesse fazer. Se ele fosse dar um mata-leão ou jogá-lo num carro, ele disse que ele se sentiu completamente impotente nas mãos daquele assaltante, né? Aquela pessoa que veio de assalto de repente. E para piorar, ele sentiu que o homem enfiava um material de ferro dentro do ouvido dele. E ele ficou cavucando o ouvido dele assim, ele pensou: vou morrer, né? De repente o homem saca assim a ferramenta dele e coloca assim bem na frente dos olhos de Radhanatha Swami. Era uma ferramentinha assim de ferro cheia de cera de ouvido. E aí Radhanatha Swami viu que ele estava vendendo o serviço dele. Então ele limpou o ouvido de Radhanatha Swami de cera, né, de graça, e ficou negociando com ele quanto que ele cobraria para limpar o outro ouvido. E aí Radhanatha Swami fala que ele ficou assim como se ele fosse um aparelho de som estéreo, só que desregulado. Quando você tem você deve ter tido experiência de colocar um fone de ouvido em que só um lado funciona, ou que o volume está desregulado para um lado. Ele disse que ele ouvia tudo com o ouvido direito e ele se deu conta do quanto ele não ouvia com o ouvido esquerdo. É engraçado que essa história continua, e aí ele conta que uma vez ele comeu uma coisa
tão picante na Índia, os indianos usam muita pimenta, né? Pelo menos recentemente. E aí a pimenta fez derreter a cera de ouvido do lado esquerdo, que não tinha sido removido, a quentura da pimenta. E ele disse que ele chorava comendo aquela comida. Espero que você tenha achado engraçado, eu achei engraçado. Mas qual foi a lição que ele tirou disso, né? Ele disse que Deus, algumas vezes, ele nos dá uma amostra grátis de pureza e de limpeza, né? Então, algumas vezes, Deus, assim, muito rapidamente, só da gente entrar num templo ou de ler um livro, a gente tem uma limpeza, assim, súbita e muito rápida. Ou, às vezes, alguma experiência mística em que a gente experimenta uma alegria que a gente nunca experimentou antes, ou uma sensação, assim, da presença concreta de Deus. E a gente não fez nada, a gente só leu um livro, cantou um mantra, comeu um alimento santificado, encontrou com uma pessoa santa. Nós somos, assim, agentes totalmente... Nós não fomos agentes, né? Nós fomos completamente passivos diante da agência de alguma coisa espiritual. Então isso é como arrancar rapidamente a cera de um ouvido, né? Então nós temos a limpeza assim, a cera do coração muito rápida e de graça. Só que depois tem que pagar, porque ou você paga o rapaz que tira a cera de ouvido, ou você tem que pagar um restaurante indiano que venda coisas bem picantes, né? Que é um outro jeito de remover cera de ouvido também, que aprendemos nessa história. E então essa foi a lição dele, né? Nós podemos ter uma purificação muito rápida de presente, mas nós queremos uma purificação que seja perene, duradoura e completa, aí nós temos que pagar algum preço, né? Nós temos que pagar, por exemplo, o preço da disciplina, preço do sacrifício, preço da austeridade, esse tipo de preço. Porque não dá para sustentar uma religiosidade, uma relação com Deus, com base em experiências emotivas ou passionais ou intensas, né? Como qualquer relacionamento, né? Você não sustenta um relacionamento conjugal com o sentimento de paixão do primeiro ano de relacionamento. Depois você tem que trocar essa paixão por um senso de amor, né? De sacrifício. Um senso... Por exemplo, você não sustenta uma religiosidade com um sonho que você teve, né? Às vezes as pessoas contam como viraram devotos de Krishna. Ah, eu tive um sonho e Krishna apareceu. Eu tive um sonho e Prabhupada apareceu. Tá bom, mas quantas vezes você vai sonhar isso, né? Uma, duas, talvez três? Mas se você quer ter uma relação com Krishna pelo resto da sua vida, você tem que trocar essas experiências místicas e emocionais por algo mais constante, né? Como o apego à mensagem de Krishna nos livros sagrados, querer conhecê-lo mais, a sua personalidade, servi-lo. Ou também algumas pessoas têm a primeira experiência gratuita de serem muito bem servidas quando entram em contato com uma religião. Mas essas pessoas vão ficando ali e as pessoas vão parando de servi-la, porque se espera que ela comece a servir, né? Então a pessoa que quer ser servida pela religião por muito tempo, ela vai se decepcionando. Então você só sustenta um caminho espiritual trocando esse sentimento de ser servido pelo desejo de servir, né? Aquela experiência que você teve de ser acolhido, você quer acolher outros. Aquela experiência que você teve de que as pessoas te ensinassem os livros sagrados, agora você quer ser o professor dos livros sagrados. Tem sempre que haver esse progresso do nível gratuito de satisfação espiritual para a dimensão mais profunda de satisfação espiritual, que exige uma mudança interna muito grande, que nós podemos chamar de pagar um preço, né? Radhanatha Swami tirou uma lição tão profunda como essa de um assalto à sua cera de ouvido do lado direito do ouvido do lado direito. Então é isso. Espero que depois dessa aula você consiga ativar aí o seu radar de lições da vida e não só aprender coisas assistindo vídeos no YouTube diretamente sobre Krishna ou lendo livros diretamente sobre Krishna, mas em tudo conseguir perceber a mão de Krishna e os ensinamentos de Krishna e coisas para você aplicar na sua vida e melhorar o mundo e melhorar a si mesmo. Espero isso para você, espero isso para mim também. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Hare Krishna.